Oiê, vamos falar da UEA CIS 2? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, apesar de eu estar sofrendo bastante da minha alergia de pólen, eu queria falar hoje com vocês a respeito do que a gente teve do tema de redação da UEA CIS 2 do ano de 2020. Então a gente vai analisar os textos motivadores, algumas formas do que a gente poderia argumentar e também arranjar algumas ideias dos textos motivadores e também perceber algumas estratégias, alguns erros possíveis e o que eu achei desse tema de redação. O que eu quero que você entenda é que quando a gente fala da UEA, nós temos duas formas de entrada. A gente tem uma das mais famosas, que é o macro, quando você faz o vestibular, necessariamente no final do terceiro ano, quando você já até mesmo meio que concluiu seus estudos ou até você já está fazendo uma segunda universidade, mas existe também o sistema seriado. Essa é uma forma muito interessante porque a gente vai ter tanto uma divisão de vagas para quem é aluno no estado do Amazonas, quanto também para pessoas de outros estados brasileiros que estão cursando o ensino médio. Então, a prova ela é feita em 3 partes, sendo uma feita a cada um dos anos do ensino médio. Então, isso é uma coisa interessante porque, em vez de você ficar dependendo apenas de uma nota que é a do macro, você tem todo um sistema que faça com que o CIS 1 seja a respeito do conteúdo programático do primeiro ano do ensino médio e o CIS 2 do segundo ano do segundo ano do ensino médio. Isso é uma parte interessante porque até mesmo quando a gente fala de redação, no CIS a gente tem a redação sendo incluída no segundo e depois no terceiro ano. No primeiro ano, ainda se não é cobrado quando a gente fala de redação. Então, é uma forma interessante e opcional de você também poder fazer o vestibular e ingressar na UEA. E para você poder ver também os textos motivadores a respeito dessa redação, você pode contar no link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular para você poder ver os textos na íntegra. Então, as específicas palavras utilizadas no ano de 2020 para a UEA CIS 2 foram: as ações de amparo social podem diminuir a invisibilidade das pessoas em situação de rua? Então, uma coisa que eu quero que você perceba é que esse tema ele vai cair com uma pergunta e a gente tem a necessidade de que quando a gente vê esses temas de pergunta, a gente já tem uma resposta muito rápida, que é ou o lado do sim ou o lado do não. Esse é um tema muito curioso para a gente poder praticar uma coisa que é, quando você tem tema de sim e de não, existe a possibilidade de que você também possa ir para o lado de que você tem o meio termo. Ou seja, de que você pode falar que deveria ou poderia ser um dos lados, mas existe alguma coisa que atrapalha para que esse lado realmente ele possa ser executado. Então aqui eu quero que você perceba que dá para você poder tanto falar que sim, podem ajudar a diminuir a visibilidade, como também não podem ajudar a diminuir a visibilidade, mas também poderia ser o poderia ajudar, entretanto, ou não deveria ajudar, mas. Então essas são possibilidades também de argumentação, só que aí a gente precisa fazer uma coisa mais importante ainda quando a gente fala de UEA, que é dar uma olhada nos textos motivadores. Então aqui fica como o texto motivador número 1 desse tema. Muitas pessoas em situação de rua podem ser encontradas em diversos pontos da cidade de Manaus, vivendo em condições desumanas. De acordo com Rosiane Pinheiro Palheta, doutora em serviço social, existem muitos casos em que a pessoa prefere ficar na rua porque a considera mais aconchegante e mais segura do que permanecer dentro da própria casa. A dependência química pode ser um motivo de as pessoas estarem na rua e, nesses casos, apesar de haver vínculo afetivo com a família, esse é suprimido pelo vínculo com o álcool e as drogas. Para o Dr. Luiz Antônio Souza, sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, a questão das pessoas em situação de rua é uma das expressões mais explícitas da desigualdade social. Esse é o caso do Erivaldo Macedo, de 46 anos, baiano que mora em Manaus há 2 anos e 8 meses. Sua cidade natal, Coronel João Sá, é um município no interior da Bahia que faz parte do polígono das secas, característico por ser árido e seco, o que prejudica a subsistência da população. Segundo ele, morar nas ruas de Manaus é melhor do que viver na minha cidade natal. A base de vida lá é agropecuária e sem chuva, a renda não existe. Walter Lopes, de 62 anos, disse morar nas ruas de Manaus há 20 anos. Eu escolhi estar aqui. Eu trabalho reparando os carros e quando consigo dinheiro, vou para um quarto que custa R$30. Mesmo tendo a oportunidade de estar em um abrigo para pessoas em situação de rua, Walter disse que não conseguia ficar nesse tipo de espaço, pois não conquistaria o seu dinheiro e perderia a liberdade. O tratamento no abrigo é bom, mas aí fica aquele monte de gente sem fazer nada. Então o que acontece é que geralmente os temas da UEA conseguem construir de uma forma que quando a gente tem temas de sim e de não, ou de um lado ou de outro, a gente tem geralmente
um texto motivador que explica a situação geral e depois cada um dos textos motivadores que também coloca para um lado do sim e para um lado do não. Esse aqui meio que se encaixa com a gente já tendo uma visão geral do tema, tanto com a gente percebendo que dá para ajudar quanto não dá para ajudar. Eu acho que fica muito explícito a parte do que não dá para ajudar, porque a gente já consegue perceber algumas coisas. Primeira delas, a gente tem que, mesmo que as pessoas estejam morando na rua, existem condições sociais que são extremamente adversas que fazem com que realmente as pessoas estejam morando na rua porque morar na outra cidade que elas estariam morando, ou segundo a situação que ela tenham, como por exemplo do uso de drogas e da situação afetiva familiar, sejam muito mais perigosas do que a vivência de rua. Essa é uma situação muito triste, porque é como a gente pensar naquela grande pragmática que existe de perguntas de tipo, você prefere morrer afogado ou você prefere morrer queimado? Você prefere não morrer no geral, né? Então, tipo, você tá tentando escolher o menor de dois maus, sendo que a gente sempre tem um que é pior do que todos. Então, a gente percebe que aqui já começa a se construir alguma coisa que é a dependência química, a relação afetiva na casa, as condições sociais e também, inclusive, o papel do que temos do abrigo social. Porque aqui nós temos que esse Walter Lopes fala do problema do emprego e que também, apesar de ter um serviço bom, as pessoas ficam sem fazer nada. E assim fica o texto motivador número 2. Quanto à área da moradia, Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, afirma que os albergues não são solução. Albergue não capacita, não gera nada, faz a pessoa em situação de rua ficar estagnada, indo de albergue em albergue sem uma solução. Precisamos pensar uma maneira de tornar a ação efetiva, fazendo com que o albergue seja algo provisório. O sujeito deve sair dele para um hotel social, conseguir um emprego e ir progredindo gradativamente, diz. Além disso, deve-se ponderar que a discriminação que afeta a população em situação de rua faz com que as pessoas, em geral, não entendam, por exemplo, a demanda por políticas de cultura, acreditando que ações de saúde, moradia e trabalho já seriam suficientes. Lê do engano. Como para qualquer outro cidadão, a cultura para as pessoas em situação de rua também é importante. Durante 2 anos, no Complexo Zaki Narchi, em São Paulo, o Projeto Oficinas trabalhou questões de direitos humanos com pessoas em situações de rua, por meio de uma metodologia de arte e educação, ao oferecer oficinas de fanzines, fotografia e preparação de eventos culturais como Carnaval. Para Neide Vita, educadora em direitos humanos pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, as políticas públicas devem ser feitas com as pessoas em situação de rua e não apenas para elas. Só conseguimos fazer uma política pública e implementá-la se ouvirmos todos os lados. Durante anos, a população de rua foi violentada e não conseguiu ter visibilidade, afirma. Então aqui mais uma vez a gente entra naquela pragmática ou naquela onda do que a gente está falando, então, de como que a gente tem o problema de que não é que não existam políticas públicas, não é que a gente não tenha abrigo social, mas qual que é a efetividade desses abrigos sociais. Então é perceber que a gente tem tanto a necessidade com que essa solução que a gente tem do albergue, ela seja temporária, mas ao mesmo tempo do que a gente tem de que existe uma falsa comparação, uma falsa relação de que só dar trabalho e só dar educação é o que resolveria para a população sair da rua. Mas a gente também tem a necessidade do que a gente fala da cultura, como aqui é colocado também nesse projeto do Oficinas. Então é perceber que a gente pode sim tentar trazer melhorias para a situação, mas não é apenas com a gente tentando trazer alguma coisa financeira ou alguma coisa que poderia já tirar completamente a pessoa. Então é tanto oferecer com que a pessoa tenha a capacidade de fazer com que aquilo seja temporário, que é o albergue, mas também trazer os direitos humanos como moradia, saúde e também cultura. E assim fica o texto motivador número 3. A Política Nacional da Assistência garante o direito da pessoa em situação de rua ser atendida por uma rede de acolhida e de serviços de assistência. Embora os direitos sejam assegurados pelo Estado, esse muitas vezes discrimina as pessoas em situação de rua, não as enxerga como seres humanos, e quando elas precisam de atendimento, o poder público revela descaso ao demorar a atendê-las. Esse menosprezo desencoraja esses indivíduos de reivindicar um direito que lhes pertence. Isso influi na descrença deles quanto aos projetos sociais. Assim, devido à ineficácia de algumas medidas protetivas, o meio pelo qual as pessoas em situação de rua sobrevivem é o trabalho informal.
Essa alternativa, porém, é também muitas vezes impossibilitada pela cisão entre as pessoas em situação de rua e a sociedade, pois aquelas nem são notadas como seres humanos, são invisíveis sociais. Segundo Domingos de Nascimento Nonato, doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, e Raimundo Wilson Gama Raiol, doutor em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela UFPA, em geral, a população em situação de rua é vista pela sociedade como um grupo que oferece risco relacionado a atos criminosos ou a violência, e não como um segmento que se encontra em risco. Então aqui a gente sai um pouquinho do que o texto motivador número 1 e o 2 estavam fazendo, de tanto falar das pessoas que estão em situação de rua para poder reclamar sobre a situação e também dos serviços, do texto motivador número 2, explicando um pouco sobre como a gente tem no abrigo social, para o texto motivador número 3, a gente tem então a dinâmica falando-se sobre como a gente tem a competência do governo. Então a gente está falando aqui de leis que garantem esse tipo de atendimento pelo Estado, porém, do que a gente tem da problemática de que mesmo que isso exista, ainda assim existe o problema do preconceito, de observar-se essas pessoas que estão em situação de rua como se elas fossem o problema e não como se elas estivessem passando por problemas. Então é uma coisa bem interessante de que os textos motivadores aqui da UEA estão muito bem organizados para que você possa ver então os 3 pontos que são necessários para esse tipo de tema, que é a população social, o governo e inclusive as pessoas que estão em situação de rua. É um tema muito completo que dá para poder a gente falar sobre vários pontos e é por isso que depois eu vou tecer então algumas estratégias possíveis. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba é que um erro possível que poderia acontecer é o de você não responder claramente a pergunta do tema. Apesar de que a gente tem que esse tema fica bem difícil de você não traçar uma resposta, você precisa entender que esses temas de perguntas, seja eles de sim e de não, ou responder de um lado ou responder de outro, você precisa deixar claro desde o começo qual é o seu posicionamento. Lógico que isso pode ser feito ao longo do desenvolvimento e também do que a gente tem na argumentação, mas você precisa, na conclusão, que é o último ponto que deve ser apresentado, que é apresentar qual que é a resposta do seu tema. Isso é uma coisa que pode passar muito despercebida ou que muitos alunos acham que isso não seja obrigatório ou seja até redundante, mas lembre-se, o corretor ele está ali vendo se você sabe fazer o processo argumentativo. Ele não está pensando que você é um idiota, ele não está pensando que você é bobo, ele não está pensando que você não sabe argumentar, mas ele está ali para ver se você sabe colocar num papel que você sabe qual que é o processo argumentativo. Agora, um outro ponto que pode acontecer como um problema nesse tema de redação é você tentar fazer com que o seu lado sentimental ofusque sua argumentação. A gente viu que no texto motivador número 3, uma das coisas que acontece quando se fala das pessoas em situação de rua é a gente levar para um lado que a gente vá para uma argumentação que não necessariamente ela não esteja levada pelo ponto de vista racional. Então a gente precisa entender que esse tema de redação, sim, pode ter uma grande problemática que são argumentações e discussões que levam muito mais para pautas políticas e pautas morais do que realmente de fato o que está acontecendo. A gente percebe nos textos motivadores com que a gente tem das denúncias e também do que a gente está falando da experiência de vivência das outras pessoas que elas estão tentando trabalhar, elas estão tentando fazer alguma coisa, mas existe um problema muito mais organizacional. Então é perceber que nesse tema de redação a gente pode talvez falar sobre o ponto de vista de que sim, a gente tem esses programas e essas oficinas que ajudam sim as pessoas em situação de rua, mas elas não querem. Então é perceber que os próprios seus motivadores estão mostrando que sim, as pessoas querem fazer alguma coisa, elas querem se desenvolver, mas existe um problema muito mais organizacional, que é como a gente tem a participação do governo, a participação dos agentes oficiais. Então é perceber que às vezes você pode levar muito mais pelo lado pessoal, então sobre frases e bordões de rua, de tipo assim, as pessoas moram na rua porque elas preferem ou porque elas querem, em vez de fato de você perceber, pô, mas será que realmente isso que eu fico repetindo é algo que está embasado de fato? Agora, de teses possíveis que você poderia trabalhar ao longo desse tema de redação, não se limitando apenas a esses, mas também que você pode sim já participar por esses, é que nos textos motivadores a gente tem essa coisa de que a gente poderia trazer um que seria deveria, mas a população e os agentes do governo os tratam como ameaças, não indivíduos em risco. Nesse tipo de tese, você poderia trabalhar tanto o primeiro texto, tanto o primeiro parágrafo de desenvolvimento,
Quanto ao segundo parágrafo de desenvolvimento, de duas formas. Sendo que o primeiro desenvolvimento você poderia falar de como a população enxerga as pessoas em situação de rua como ameaça e não como eles estando em ameaça. E o segundo desenvolvimento, como a gente tem os agentes do governo tratando essas pessoas. Mas de uma outra forma, no primeiro desenvolvimento você poderia falar primeiro de como eles são vistos como ameaças pela população e pelo governo. E no segundo desenvolvimento, de como eles estão em risco e não do que realmente eles vão gerar algum tipo de risco, tanto para a população quanto para agentes do governo. Por isso que eu tô falando pra você que são possibilidades, porque não é que necessariamente um desses dois está mais correto. Não existe em argumentação um argumento mais correto, mas um argumento mais organizado e mais bem trabalhado. Mas entre você trabalhar uma forma que eu falei ou a outra forma, você pode, é simplesmente questão de estética do que você vai escolher. De uma outra possibilidade de tese possível, você poderia trabalhar também do não, já que há um perigo para muitos no próprio lar e uma falta de desenvolvimento social nos abrigos para que ele seja temporário. Então é perceber que a gente trabalha também com as ideias dos textos motivadores, tanto que a gente tem o texto motivador número 1, quanto do texto motivador número 2, com um pouco do texto motivador número 3. É perceber que a OEA gosta muito de quando você trabalha os textos motivadores a seu favor, porque é uma forma de interpretação de texto. A OEA não pede para você que você leia ou que você saiba de algum repertório ou de algum tema anteriormente para ir fazer sua redação. Então é por isso que você usar essas informações te ajuda. Mas perceba, não é só porque você usou essa tese que você vai ganhar uma boa nota. Você também tem que ainda depois explicar como que isso acontece e por que isso acontece também. Agora, de alguns repertórios possíveis, dizendo ainda que quando a gente fala da OEA, não é sempre uma prioridade. A gente fala que a OEA ela tem essa coisa de você usar os repertórios, mas eles têm que ajudar na sua argumentação. Então perceba, o primeiro deles podemos falar do fim da escravidão no Brasil. Por que um pouco isso? Não é nem querendo relativizar ou realmente igualar quando a gente fala das pessoas em situação de rua, quando a gente quer dizer das pessoas quando a gente fala do fim da escravidão no Brasil. Mas é perceber que quando a gente fala do fim da escravidão no Brasil, muitas pessoas não tinham sequer aonde ir, porque no período da escravidão, quando se terminou a escravidão, simplesmente as pessoas ou voltavam para a fazenda porque não tinham mais salário e não tinham para onde ir, ou simplesmente não se fez uma contenção dessas pessoas que estavam sendo escravas para depois o que iam fazer. Elas iriam ser reintegradas na sociedade? Elas seriam integradas na sociedade? Então é perceber que pela simples atitude do que tinha do fim da escravidão, não era o suficiente para que o problema fosse resolvido dessas pessoas que agora entrariam no mercado de trabalho ou entrariam como força ou como representantes da sociedade. Então é perceber que na situação do que a gente tem das pessoas em situação de rua, não é só porque a gente tem albergue que não precisa se fazer mais nada. Tem se fazer todo o processo de reintegração dessas pessoas na sociedade. E de uma outra forma possível, teríamos também que um outro repertório que você poderia trabalhar seria o Dia do Trabalhador. É muito importante perceber que essa frase que a gente tem como Dia do Trabalhador não é o dia do que a gente fala do trabalho, mas sim dessa representação do que a gente tem, dessa garantia de direito, do que a gente tem tanto do repouso, do que a gente tem também do trabalho. Então é perceber que esse Dia do Trabalhador não é simplesmente de fazer com que ele trabalhe menos, mas não, que ele tenha o direito do trabalho, mas ele tenha outros direitos também alicerçados a ele. Então é o direito à cultura, direito à saúde, à moradia e à educação. Então é perceber que essa batalha que foi feita tanto quanto a gente tem agora celebrado como Dia do Trabalhador, não é simplesmente para tratar ele como um coitado, assim como a gente deveria também ver para as pessoas em situação de rua. Tudo bem, elas são pessoas que estão em risco, mas elas merecem tanto ter moradia, ter trabalho, ter saúde, ter educação. Então não é uma simples coisa de você fazer um assistencialismo, de você querer resgatar a pessoa que ela não vai fazer nada, mas não, é prover as ferramentas e o sistema correto para que ela possa ser ajudada. Bom, agora, o que eu achei desse tema de redação? Honestamente, eu achei que esse tema de redação foi muito bem trabalhado, porque assim como eu discuti com vocês, a OEA tem essa mania de fazer o quê? Os temas de redação, como a gente fazendo, quando a gente tem uma pergunta de um lado ou de outro, sendo o primeiro texto motivador explicando a situação geral, o segundo desenvolvimento, o segundo texto motivador falando para um lado e o terceiro falando para o outro. Eventualmente, às vezes a gente tem talvez até a possibilidade de 5 textos motivadores e aí a gente tem 2 para um lado, 2 para o outro, mas é perceber também que a gente fala até de 3 âmbitos sociais. A gente fala da população, a gente fala também do governo e também a gente fala até mesmo das pessoas que estão nessa situação. Eu acho que esse tema trabalhou-se muito bem. O único problema que eu acho que existe realmente desse texto é da gente não conseguir de fato falar o completamente não. Você percebeu que até mesmo nas teses possíveis eu falei que o que deveria ser, mas não é, ou o não. Eu acho muito difícil realmente trabalhar-se um sim, falar ou até mesmo um não definitivo, porque
como que a gente consegue trabalhar isso sem que a gente seja realmente de fato emocional ou de fato a gente consiga utilizar as informações dos textos motivadores? Então perceba que às vezes a OEA, apesar dela te dar essa ilusão que você pode escolher dois lados, às vezes a ilusão fica mais essa coisa de tipo, não é somente sim e não. Então às vezes você pode trabalhar o não ou deveria ser, mas não é. Então às vezes isso acontece com alguns temas da OEA que eu acho que é um pouquinho complicado, porque às vezes a pessoa não tá treinada pensando que ela pode responder esse meio termo e ela fica pensando, pô, mas a OEA então ela tá tentando me fazer responder não, ela não tá me dando a oportunidade de responder sim. Na verdade não, ela tá te dando duas oportunidades, que é o não e o deveria não ser, em vez de ser não e sim. Mas eu acho que ainda assim é interessante a gente ter essa outra possibilidade, porque como a gente não está falando muito de uma situação de que existe lei ou não existe lei, talvez pela organização a gente conseguisse organizar um pouco mais para poder ter essa outra possibilidade. Mas é aí que tá. Eu acho que ainda assim, do jeito que está trabalhado e do mesmo forma que você pode trabalhar tanto o não e o deveria não, o deveria ser, mas não é, eu acho que é mais que o suficiente. Mas aí vem também da boa preparação dos alunos para poder escrever esse tema de redação. Aí eu acho que isso é um problema que dificulta esse tema de redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que caiu o tema da OEA CIS 2 de 2020. Lembrando para todos que quando a gente fala da OEA CIS, a gente fala de 2 e 3, porque a OEA CIS 1 não tem tema de redação. E você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!